Gente, nós estamos dando sequência à série de mensagens Verbos Cristãos. Mandei até mais cedo um áudio para a igreja do quão importante é essa série para as nossas vidas, irmãos. Essa série, ela fala de ações que todo crente nascido de novo precisa praticar. Você é nascido de novo? 2 pessoas nascidas de novo. Você é nascido de novo? Você é nascido de novo, você precisa entender esses verbos, porque são ações práticas que todo crente nascido de novo, salvo e remido pelo sangue de Jesus, deve praticar de forma regular. Os verbos que nós estamos falando precisa ser um estilo de vida para nós. Não é algo que você faz uma vez por ano, não é eclipse igual a cada 4 anos, não. Ela precisa ser um estilo de vida, algo que mexe realmente com nossa forma de viver. E nós já falamos sobre alguns verbos aqui. Por exemplo, nós já falamos sobre cultuar. É um dos verbos, uma das ações. Discipular, nós já falamos. Congregar, o pastor Joe esteve aqui e falou sobre congregar. Honrar. E por último, no último culto, nós falamos sobre obedecer. E hoje eu quero falar sobre mais um verbo muito importante para uma vida de um cristão, que é contribuir. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar aqui o banner. Contribuir. Abra sua Bíblia desde já em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso número 1. Hoje nós vamos ler uma porção bem grande do texto. E não tem nada de errado nisso. Afinal, é a palavra de Deus. Eu só preciso que na hora que a gente for ler, você preste atenção para não se embolar no meio da história. Enquanto você vai achando aí, deixa eu falar um negócio para vocês antes de nós começarmos o sermão. Principalmente, talvez para aqueles que estão mais pouco tempo aqui na igreja. A nossa igreja, em julho, dia 24 de julho, completa 3 anos. Amém? 3 anos nós completamos de primeiro culto público aqui em Santa Felicidade, ali naquela arinha, naquela casa ali da frente. E em quase 3 anos, meus irmãos, de plantação da igreja, esta é a primeira vez que nós pregaremos sobre contribuição no púlpito dessa igreja. Amém? Tem alguma testemunha aí? Amém. Diretamente, é a primeira vez que nós falamos no púlpito. Quem nos conhece sabe que tem culto que eu até esqueço de falar, correto? Às vezes as pessoas falam, pastor, e aí, não falou sobre oferta? Ninguém vai ofertar, meu Deus, nós vamos ser despejados. E muitas vezes você sabe que a gente nunca falou sobre isso, nunca citou sequer algo sobre isso no culto, porque nós sempre deixamos as pessoas livres. Então quem nos conhece sabe que nós, às vezes tem cultos que nós nem mencionamos oferta e dízimo. Eu sei, meus irmãos, que esse tema, ele tem sido deturpado no meio das igrejas. Eu tenho consciência de que o tema do dinheiro, da contribuição, tem sido usado de forma errada em igrejas onde tem falsos profetas à frente delas. Porém, existem muitas igrejas também que estão pregando errado sobre a verdade. Existem muitas igrejas que estão pregando errado sobre muitas coisas e nós, como igreja, nós não podemos deixar de falar algo porque os outros estão fazendo errado. Correto? Deixa eu te falar algo bem importante. Nem todo pastor é ladrão. Amém? Eita glória! Nem toda igreja é corrompida. Existem pastores sérios ainda. Eu conheço muitos que dá mais do que as minhas 2 palmas de mão. Eu conheço igrejas que pagam alto preço para se manter em pé, para não deturpar, e uma palavra bem forte, mas é a verdadeira palavra, estrupar pessoas, para que pudesse, através disso, se dar bem na vida. Nem todo pastor é ladrão, nem toda igreja é corrompida. Igrejas espalhadas pelo mundo que têm pregado o evangelho e levado uma vida santa diante de Deus. Inclusive quando se trata do dinheiro. Foi nesse tempo, irmãos, que
eu morei aqui em Curitiba, que eu estou morando aqui em Curitiba, que eu aprendi sobre depender de Deus. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Curitiba, lá naquele aeroporto, a minha mente estava, ufa, eu tenho 6 meses no banco do meu aluguel. Uhul! Ninguém vai me parar, é 6 meses, Gisele, 6 meses, nós vamos dar conta e vai dar tudo certo. Uhul! Dentro de um mês, ainda no aeroporto, um cliente manda mensagem, fala, olha, tem aquele contratinho nosso, não vai rolar mais. A partir do mês que vem, vou ter que tirar um pouco dos gastos da empresa, não vai ter mais. Nós alugamos a casa aqui em Santa Felicidade, outro contrato ligou e falou, sabe aquele contrato? Não vai ter mais. E as coisas foram embolando, e o fato que aqueles 6 meses de aluguel que eu tinha guardado, dentro de um mês, 2 meses, foi embora. Agora, minha família estava dependendo de Deus. Dependendo de Deus, porque eu não tinha mais os contratos que poderiam me dar uma luz, eu não tinha perspectiva de achar mais contratos, e agora a gente estava dependendo da provisão divina. Provisão divina, que muitas vezes era manifestado através de um pix dos irmãos. Irmãos que nem estavam aqui, porque a igreja nem tinha começado. Irmãos que estavam em outro lugar. Outros pastores em outros países ligando e mandando uma oferta. E foi ali que eu entendi sobre essa provisão diária, divina e diária que eu tinha que passar. Então, o que eu estou falando, eu não estou falando de boca para fora. Eu estou falando daquilo que eu vivi e muitas vezes ainda passo. Amém? Deixa eu falar um negócio para vocês. A generosidade, irmãos, não é um fardo. É uma expressão da graça de Deus em operação através de nós. E ela não é um fardo, a generosidade. É uma expressão que nós manifestamos a graça de Deus através das nossas ofertas, das nossas contribuições, tanto na igreja, tanto em outros lugares que você pode ajudar. Amém? Colocado isso, podemos continuar? Podemos ler o texto? Então vamos lá. Coríntios capítulo 8, versículo 1. Vou entrar aí porque é um texto grande, né? A pilha desse está acabando. Colocou lá, carregar, né? Tá, vamos manter até onde dá. Qualquer coisa você dá um corte lá. Tá bom. Versículo 1. Diz assim. Oi. Só não vamos continuar assim, irmãos, porque está gravando e é importante essa mensagem. O inimigo. Vai cair, inimigo. Amém, glória a Deus. Oi. Vamos continuar assim, né? Enquanto carrega lá, a gente pega aquelas pilhas que está carregando lá. Não sei quem deixou de carregar as pilhas. Amém? Vamos lá então. Versículo 1 diz assim, eu estou lendo na NVT, tá? Talvez a versão aí esteja um pouquinho diferente, mas vamos manter. Diz assim, agora irmãos, queremos que saibam o que Deus em sua graça das igrejas na Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Eu posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como é o desejo de Deus. Pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade, visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que vocês receberam. Queríamos também que se destacasse no generoso ato de quê? Contribuir. Não estou ordenando que o faça, testando a sinceridade do seu amor ao compará-lo com dedicação
de outros. Até aí rapidinho. O que Paulo está falando aqui? Ele está mandando uma carta para a igreja em Corinto, falando, olha, as igrejas em Macedônia, elas estão sob severa pobreza e aflição. Eu acho que é a aflição que fala aqui. Elas estão sendo provadas com muitas aflições, mas eles transbordaram em generosidade. Eu não estou querendo falar nada para vocês, mas olha, eles lá que não tinha nada, deu mais do que tinha. E nós só queríamos que também se destacasse no generoso ato de contribuir. Ele está falando para o pessoal de Corinto, que o texto fala, em muitos momentos aqui, que eles não faltavam dons nenhum. Falou, vocês têm a fé, vocês têm o amor, vocês são eloquentes no falar, vocês têm conhecimento. Eu também queria que vocês também se destacassem no generoso ato de contribuir. E ele fala, eu não estou ordenando que o faça, mas sim, eu estou testando a sinceridade do amor ao compará-lo com dedicação de outros. Ou seja, outros estão dando. Eu só estou te testando, eu não estou te ordenando nada. O apóstolo Paulo está falando. Versículo 9, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza deles vocês se tornassem ricos. Esse é o meu conselho. Seria bom que terminasse o que começaram há um ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e efetivamente fazê-lo. Assim, completem o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo que derem será aceitável, desde que o faça de boa vontade, de acordo com o que você tem, e não com o que você não tem. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar de vocês. Eu quero dizer apenas que deve haver igualdade. Versículo 14, no momento, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade, como diz as Escrituras, para aqueles que muitos recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Eu agradeço a Deus, porque Ele concedeu a Tito a mesma dedicação que eu tenho por vocês. Tito recebeu com prazer o nosso pedido, para que os visitasse outra vez. Na verdade, ele mesmo estava ansioso para ir vê-los. Com ele, estamos enviando outro irmão, que é elogiado por todas as igrejas como pregador do Evangelho. Ele foi nomeado pelas igrejas para nos acompanhar quando levamos as ofertas. Um serviço que visa glorificar o Senhor. Visa o quê? E mostrar a nossa disposição de ajudar. Versículo 20, com isso, nós queremos evitar qualquer crítica à nossa maneira de administrar essas ofertas generosas. Tomamos o cuidado de agir honrosamente ou honradamente, não só aos olhos do Senhor, mas também diante das pessoas. Além disso, nós estamos enviando com eles outro irmão, que muitas vezes deu prova do seu bom caráter, e que várias ocasiões e diversas maneiras demonstrou enorme dedicação, e por causa da grande confiança que ele tem em vocês, agora está ainda mais empolgado. Se alguém lhes perguntar a respeito de Tito, diga que ele é meu colaborador, que trabalha comigo para ajudar vocês. Quanto aos irmãos que o acompanham, foram enviados pelas igrejas e trazem honra a Cristo. Portanto, mostrem diante deles o seu amor e provem para todas as igrejas que temos razão ao elogiar vocês. Paulo, às vezes ele é esperto. Ele elogia a igreja e no final ele fala, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Prova para elas que o que eu estou falando é verdade. Prova que eu estou falando é verdade, que vocês são uma igreja generosa, que vocês vão ajudar, que vocês vão fazer. Vamos continuar mais um pouquinho? Depois vai valer a pena o sermão. Versículo 1 do capítulo 9. Na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhe escrever. Sei o quanto estão ansiosos para ajudar. E expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de que vocês, na Acaia, estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação que incentivou muitos a também contribuir. Ainda assim, envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão. Que vexame seria para nós e ainda mais para vocês se alguns da Macedônia chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados. Depois de tudo o que eu disse a eles.
portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que as ofertas que vocês prometeram esteja pronta, que seja por o quê? Voluntária, e não entregue de má vontade. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir no seu coração quanto dar. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênção, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Como diz as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Justiça serão sempre lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser generosos. A fim do quê? Que possam ser generosos. E quando levarmos a oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas resultarão desse ministério de auxílio: as necessidades do povo serão supridas, e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com um profundo afeto, por causa da graça transbordante que concedeu a vocês. Graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar. Que texto maravilhoso. Texto maravilhoso que não vale a pena ler apenas um pedaço. Não vale a pena. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios sobre a contribuição para os santos necessitados, usando, por exemplo, um exemplo das igrejas da Macedônia, que mesmo em meio à adversidade, eles demonstraram grande generosidade. E aqui ele destaca 3 palavras-chave que nos ajudam a entender melhor todos esses versículos que a gente leu. Ele cita uma palavra chamada graça. Provavelmente vocês já ouviram falar, em algum ponto aqui, eles falaram para o pessoal de Corinto: olha, vocês conhecem a graça de Deus. Poxa, ele está falando de oferta. Mas ele fala, vocês conhecem a graça de Deus. Graça, ele fala graça, que é a palavra charis. Ele fala a segunda palavra, que é participar, participação, que é koinonia. Fala assistência, que é diaconia. Tem o diácono, a pessoa vai ser consagrada a diácono. O que é o diácono? É aquele que dá assistência no corpo de Cristo. É a diaconia. Pega a pilha lá. De mim. Então tá, ele fala sobre 3 palavras. Primeiro, a graça. A palavra graça aqui é usada para mostrar que os macedônios viam a oportunidade de contribuir como um favor de Deus, um privilégio e não um fardo. Então essa palavra graça ele estava usando para dizer que os macedônios aqui estavam ofertando, sendo generosos, porque eles entenderam a graça de Deus, que se fazendo pobre nos fez rico. Então a primeira palavra é graça. A segunda é participar. Indica que a contribuição dos macedônios não era apenas um ato isolado. Eles não mandaram um negocinho lá, mas uma expressão de que eram parte de algo, de uma realidade local. Eles estavam investindo na obra de Deus em outros lugares. A palavra indica que eles constantemente
ofertavam e levantavam a oferta no meio da igreja para enviar tanto para o povo santo que passava por necessidade, tanto para os líderes que também estavam cuidando daquele povo, para que eles pudessem ter um mantimento naquele lugar para a palavra de Deus continuar sendo pregada. E a terceira palavra é assistência, que mostra que as contribuições financeiras é um ministério. Lá no final você vai ver, olha, uma parte do ministério. Ofertar é tão espiritual, irmão, quanto pregar ou evangelizar. Como que Jesus soube que aquela viúva deu só aquela moedinha? Jesus estava de olho. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que vai ser as ofertas hoje. Não liga as luzes melhor da igreja. Deixa eu ver como é que vai ser. Ele viu. Então entenda, no Antigo Testamento, essa parte de contribuir, de dízimo, de oferta, sei lá como você quer chamar, eles faziam parte do culto, é uma adoração ao Senhor. Eles entregavam. Claro que na época era diferente, entregava com colheita, com arroz, com feijão, com milho, era diferente. Então, essa assistência era um ministério para eles. Então, ofertar é tão espiritual quanto pregar ou evangelizar. Entenda isso, generosidade não é um favor que nós realizamos a alguém. Generosidade é o resultado da graça de Deus em operação através de um cristão genuíno. Generosidade é o privilégio concedido por Deus para você, ao seu povo, para que nós tornemos parceiro das suas ações na terra. É Deus falando, olha, eu tenho um projeto aí na terra, você quer ser o patrocinador disso e tudo? Eu vou mandar fogo, eu vou mandar o que for, a minha presença, o Espírito Santo, você quer fazer parte disso? Então, generosidade não é um favor que nós realizamos a alguém. Nós doamos e falamos, olha, é o seguinte, hein? Quando eu precisar, você sabe, né, que tem que ter volta. Paulo considera a generosidade dos macedônios como sendo o resultado da graça de Deus em nossas vidas. Deus é generoso, correto? E onde a sua graça é verdadeiramente experimentada, haverá evidências de amor e generosidade concreta. Dinheiro é espiritual, irmãos. Eu não quero saber se os outros estão deturpando por aí. Eu preciso ensinar o que a palavra está falando. Se o que eu estou falando, irmãos, não está na palavra, eu te dou a liberdade, ao final deste culto, sair dessa igreja e nunca mais voltar aqui. Procurar uma outra. Agora, se o que eu estou pregando estiver na palavra, se submeta ao evangelho e viva aquilo que Deus tem para a sua vida. O que houve para que Paulo estivesse recolhendo essas ofertas? Os macedônios eram extraordinários em sua generosidade. Porque eles entenderam, eles aceitaram o apelo que Paulo fez, não somente para essas igrejas, mas estava fazendo para todas as igrejas. O que acontece? Atos 11, 27 e 28 diz que naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, um profeta chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano e o que aconteceu durante o reinado de um rei aqui chamado Cláudio. Então, diante disso, o apóstolo Paulo soube dessa profecia desse profeta Ágabo e ele começa a organizar. Peraí, vamos se antecipar, porque as coisas vão ficar complicadas. Aqueles líderes que estarão nas igrejas vão passar necessidade, o povo que estão nas igrejas vão passar necessidade, vai vir uma grande fome. Então, antes disso, se o Senhor nos mostrou, é porque nós precisamos nos organizar. E ele começa agora a juntar, a fazer tudo. Aliás, abrindo parênteses, 1/3 do ministério de Paulo é ele pedindo e recolhendo recursos para o ministério, para a plantação de igreja. 1/3 do ministério de Paulo. Então ele começa a fazer todo esse movimento, mandar carta para aqui, mandar carta para lá. Fala, nós precisamos reunir o maior número de recursos para que a gente não passe essa necessidade, o evangelho continue. Porque ele sabia que saco vazio não parava em pé. Como é que ele ia pregar morrendo de fome? Como é que o povo ia para a igreja? Morrendo de fome. Aliás, eu lembro um dia que eu fui evangelizar, saí da igreja, lá em Vilhena, na primeira esquina encontrei um cara, falei, é esse aqui mesmo, é esse aqui que ele vai aceitar Jesus hoje. E eu comecei a pregar e falar eloquentemente para aquele homem, e o homem olhou para mim e falou, ô moço, deixa eu te falar uma coisa para você, é muito lindo o que o senhor está falando, mas ele fala, faz 3 dias que eu não almoço, eu não estou entendendo nada que você está falando, eu estou tonto aqui. Você não almoçou não? Então, vamos ali almoçar. Levei ele e ele almoçou. Então é isso, irmãos. Saco vazio não para em pé. Às vezes a gente quer pregar e às vezes o irmão está lá com fome. Enfim, fecha parênteses.
Como eu falei, 1/3 do ministério de Paulo é dedicado a levantar recursos financeiros para as plantações da igreja e do sustento do povo onde ele passava. Então, nós sabemos que dinheiro e finanças, embora isso seja usado por muitos de forma errada, é um assunto espiritual. Você não vive sem dinheiro. Você não vive. Você não come sem dinheiro. Ninguém faz nada sem dinheiro, correto? E é o principal termômetro para entender qual que é a real situação do seu coração e do meu. Sabe por quê? Vou repetir para você. O dinheiro é o principal termômetro para entender qual é a real situação do seu coração e do meu. Por quê? Porque Jesus nunca equiparou Satanás com o Senhor. Ele nunca falou, Satanás é um senhor na vida de alguém. Nunca falou. Porém, ele falou que o dinheiro era um senhor. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir ao Deus e ao dinheiro. Em outras versões, a mamon. Vocês não têm como. Então, irmãos, o dinheiro é o principal termômetro para entender qual que é a real situação do nosso coração. Eu quero voltar a te dizer, é a primeira vez que nós falamos sobre isso, diretamente nesse púlpito. E fique tranquilo, ninguém vai passar um envelope no final do culto para você ofertar. Não era nem para ter aquele gasofilácio ali hoje. Porque não é sobre dinheiro. É sobre se você entendeu a graça de Deus. É sobre se você entendeu o que o Senhor fez sobre a sua vida. Eu quero dizer isso para você. Ninguém vai passar nada na sua mão para você doar no final do culto. Mas eu preciso ser bíblico nessa noite. Eu preciso te levar a entender que generosidade é um princípio bíblico. Nem todo mundo está perdido, irmãos. Eu quero falar novamente. Nem todo mundo está perdido. Há homens e comunidades fiéis do Evangelho. Graças a Deus até hoje. O Senhor nunca nos deixou faltar nada nesse lugar. Graças a Deus. Só Deus sabe quantas noites eu tive que virar trabalhando para que não faltasse nada nessa obra. E eu não digo isso para me se levantar. Eu digo isso porque é necessário. Então, entenda que eu estou falando sobre o dinheiro que você tem que dar. Eu estou falando se você entendeu a graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos separar em 3 partes esse assunto. Primeiro, qual que é o conceito de generosidade da Bíblia? Qual que é o conceito? O Paulo começa a mostrar aqui um paradoxo, uma contradição. Então Paulo mostra aqui um paradoxo, uma contradição aos olhos humanos, porque as igrejas da Macedônia poderiam ser ricas, e ele poderia estar enviando uma carta para Corinto, falando, olha, a igreja macedônia, que eles são ricos, ajudando, mas não, o que ele fala é o seguinte: eles têm sido provados com muitas aflições, mas a sua grande alegria, extrema pobreza, transbordarão em rica generosidade. Não é que eles tinham aflições apenas, eles eram ricos, alguém estava deturbando ali eles, perturbando. Não, eles eram pobres e eles estavam ajudando. Olha que loucura isso, por iniciativa deles mesmos, o texto fala. Eles suplicaram repetidas vezes: Paulo, pelo amor de Deus, deixa a gente participar disso. Talvez Paulo poderia falar para eles: mas vocês precisam de ajuda, vão pedir ajuda para vocês também. Não, o texto fala que ele, repetidas vezes, o privilégio santo. Paulo, pelo amor de Deus, deixa a gente fazer parte disso. Que graça é essa que eles entenderam? Que talvez a gente não entendeu, irmãos. Que graça é essa que se eles não tinham quase nada, mas o que eles tinham, o texto fala, fizeram mais do que esperávamos, pois o seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Eles estavam diante de uma grande tribulação, mas o texto fala que eles manifestaram grande alegria. Que paradoxo, que contradição aos olhos humanos. Eles manifestaram grande alegria ao serem generosos na obra de Deus. A generosidade, irmãos, não depende das circunstâncias financeiras, mas da compreensão da graça de Deus. Talvez esse sermão não tenha nem muito a ver sobre contribuir, mas tem a ver com graça. Contribuir não é um peso, é um presente de Deus. Pastor, eu não posso. Não é que você não pode, irmão. É que talvez o dinheiro ainda manda em você.
Não é que você não pode, é que talvez quem administra a sua vida, ordena a sua história, ainda é o dinheiro, porque esse povo mostrou para nós que não tem desculpa para o nosso coração. A generosidade é a evidência da sua fé. Da mesma forma que o batismo é uma evidência da sua fé, correto? Quando você se batiza, desce as águas, você está evidenciando diante da igreja, diante de Deus, diante dos demônios. Eu sou do Senhor Jesus. O batismo é uma evidência da fé. Da mesma forma que fazer o corpo de Cristo, ir à igreja local, é uma evidência da sua fé. Da mesma forma que ler a palavra, orar, jejuar, é uma evidência da sua fé. O ato de contribuir demonstra que nós fomos transformados pelo Evangelho. Não estamos falando sobre valores, nós estamos falando sobre corações regenerados ou não. Não estamos falando sobre valores, irmãos, estamos falando sobre se nós entendemos o Evangelho ou não. Não estamos falando sobre valores, estamos falando sobre se a gente quer ver as pessoas libertas das garras de Satanás ou não. Não é sobre valores, irmãos, é sobre o dinheiro, se o dinheiro manda na sua vida ou não. Quando você entende a graça que é contribuir, muitas coisas acontecem. Quando uma igreja entende contribuir, algumas coisas acontecem. Você não vai ficar rico. Deus não tem que te dar tudo em dobro. Mentira! Ele já te deu tudo. Como que você vai dar 10%, 20%, 30%? Você dá 100%. Deus não te deve nada. É você que deve para Deus. Alguém está entendendo? Algumas coisas acontecem quando nós contribuímos. Nós tornamos uma comunidade generosa. Em primeiro lugar, o Senhor é glorificado. Por meio dessa prova do serviço ministerial, outras louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho. Paulo estava falando que contribuindo, eles estavam confessando que eles realmente faziam parte do Evangelho. Segundo, o Evangelho progride. O Evangelho avança. Quando estive entre vocês e passei por algumas necessidades, Paulo falando para eles, eu passei por algumas necessidades no meio de vocês, eu não fui um peso para ninguém. Quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Os irmãos supriu na vida de Paulo. Paulo, você está precisando de arroz, está precisando de feijão, o que você está precisando? É isso. Está precisando de um cavalo para andar melhor? É isso aqui. Eu não sei o que Paulo estava precisando. Supriram. Fiz tudo para não ser um peso. Agir assim. Terceiro, o generoso é abençoado. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Ou, em outras versões, isso. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Mas esse texto não está falando sobre oferta, esse texto está falando depois de você contribuir. Falando que Deus é poderoso, Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênção. Não está falando que Deus vai te dar, mas Ele é capaz, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda para repartir com os outros. E por último, a unidade é preservada. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas, falando de Tito, para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação. O que fazemos para honrar o próprio Deus e mostrar a nossa disposição? O parâmetro bíblico, meus irmãos. O conceito de generosidade é você entender a graça de Deus. É você entender que o que você está dando não é sobre dinheiro, é sobre o coração disposto a servir o Senhor. Segundo, qual que é o parâmetro bíblico para generosidade? Repita comigo. O parâmetro bíblico. Vamos de novo. O parâmetro bíblico para generosidade é, a cruz de Cristo. De novo, o parâmetro bíblico para generosidade é, a cruz de Cristo. Pastor, mas eu sempre aprendi que se eu tinha dinheiro eu dava, se não tinha, eu sempre soube que eu tinha que ser obrigado, eu tinha que fazer. Fosse alguém ia me matar, me pegar na esquina. Não, irmãos, o parâmetro bíblico para a generosidade é a cruz de Cristo. É você entender o que foi feito na cruz de Cristo. Paulo exorta aos coríntios a contribuir de forma proporcional àquilo que receberam de Deus.
Entende que o salário de vocês não é de vocês. O meu salário não é meu, é do Senhor. Se o Senhor quiser que amanhã a gente não receba mais nada, Ele vai fazer. Uhul! Eis que te digo de mim mesmo. Não vem falar que foi Deus que falou, não. A palavra participar que nós falamos indica que a contribuição dos macedônios não era apenas um ato isolado, volta a falar, mas era uma expressão de que eram parte de algo muito maior da sua realidade. Eles estavam investindo na obra de Deus em outros lugares. Irmãos, às vezes nós ficamos discutindo, dízimo é obrigatório, dízimo não é, eu tenho que dar 10%, eu tenho que dar 5%, eu vou dar só 9%, não sei o quê. Só que você, às vezes, fica discutindo essas coisas. A cruz de Cristo deve ser o padrão. Porque se você está fazendo debaixo de uma ordem, de umas coisas, você está fazendo sem alegria, sem nada. Talvez o Senhor não vai receber o que você está te dando. Talvez o valor que você deu vai dar só para comprar umas bolachas e não vai servir não. E a bolacha nem vai render. Dá dor de barriga nos irmãos. Quando a Bíblia fala do dízimo, ele está falando apenas de uma referência prática, irmãos. Uma boa maneira de começar. Pastor, eu não concordo. Eu sou do Novo Testamento. No Novo Testamento, eles vendiam as suas propriedades e davam todo o dinheiro para os apóstolos. Depois você decide. O que você quer ficar? A palavra diz que você deve dar conforme propôs no seu coração. O versículo de Paulo fala. Às vezes você pode pensar, uhul, agora sim. É isso que eu gosto. Esse apóstolo Paulo, ele é estranho, mas ele fala umas coisas boas. Dê conforme propôs no seu coração. E 5 mil, eu vou ofertar R$10. Eu ganho 10 mil. R$50 naquele culto eu vou dar. O texto que muitos de vocês e muitos por aí usam para ficar livre de contribuir na casa de Deus. O mesmo texto que coloca vocês contra a parede. Dê conforme propôs o seu. O que você dá está mostrando de quem é esse coração. Quem manda nesse coração? Dê conforme propôs o coração. Tá bom. Beleza, 50 centavos. É o seu coração que entendeu tudo. Tudo do Evangelho. Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A sua oferta pode demonstrar que o seu coração entendeu o Evangelho, ou pode te acusar e dizer, você não entendeu nada. Talvez você está vivendo uma farsa. A sua contribuição demonstrará a condição do seu coração, o quanto há de cruz na sua vida financeira, o quanto há de cruz na sua vida econômica, quanto há de cruz nos seus Pix, o quanto há de cruz em suas contribuições, o quanto há de Cristo em você, irmãos. Nós não estamos falando de valores, estamos falando da cruz de Cristo, da graça de Deus, que Paulo fala para eles, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando, vocês não é qualquer um não, viu? Vocês têm dom demais aí, não falta dom para vocês, Corinto. Aliás, essa segunda carta aos Coríntios era para resolver um problema que Paulo enviou uma primeira carta a eles. Leia a primeira carta que Paulo enviou para eles. É de arrepiar. É de arrepiar. É aquela passagem que ele fala, olha, tem um cara aí que está se deitando com a sua madrasta. Eu já estou entregando para Satanás. É esse texto que ele fala em 1 Coríntios. A igreja estava meio magoada com ele. Ele manda essa carta para eles, para melhorar as coisas. 10%, meus irmãos, é piso, não é teto. O Senhor te chama para ser generoso. Alguns, sim, vai ser 10%. Outros, talvez, o que propôs no seu coração, e se seu coração estiver debaixo do Evangelho, talvez não vai ser só 10%. Eu não sei, é você e Deus. Vocês conhecem a graça de Deus. O que ela representa para você? Está de acordo com o que você entrega? A graça de Deus está de acordo com o que você entrega? Amém? Recapitulando então, o conceito de generosidade. Generosidade é um privilégio que Deus dá ao seu povo, regenerado, de demonstrar que o Evangelho os alcançou, tomando parte financeiramente das ações de Deus no mundo.
Qual que é o parâmetro de generosidade? O parâmetro de generosidade é uma entrega sacrificial, proporcional. Nós devemos também carregar a cruz de Cristo em nossa vida financeira. Afinal, Deus não deu 10% de Jesus Cristo na cruz. Eu não estou falando para você dar 100. Mas deu que o seu coração... O que é o seu coração diante do Evangelho? E aquilo que você entende. Jesus Cristo não foi pela metade para a cruz. Não foi só o braço. Aliás, eles pregaram os 2 braços dele na cruz. E por fim, qual que é a finalidade de uma contribuição cristã? A finalidade da contribuição é a razão porque muitos estão magoados e machucados hoje. A razão e a finalidade de uma contribuição é porque muitos nem pisam dentro da igreja hoje. Porque foram enganados, foram assaltados, foram estrupados por líderes que se dizem cristãos, mas não são. Não são, porque nem todo pastor é ladrão, nem toda liderança de igreja é ladrona, nem toda instituição é corrompida, não. Eu entendo, muitos estão machucados, magoados, porque falaram coisas que magoaram, dizendo que ia ter maldição, que ia acabar com a vida deles, e a pessoa deu tudo que tinha. Esse dia tinha gente pedindo de volta, não aqui, em outro lugar, pedindo todo o dinheiro que deu na vida toda para a igreja. Coitada da igreja, deu tudo. Muitos estão machucados, eu entendo, porque foram enganados. Mas a palavra de Deus, ela não anula isso, porque falsos profetas estão usando isso para o mal. Muito pelo contrário, você tem a oportunidade de fazer isso de uma forma santa, digna e baseada na palavra. 3 coisas que têm uma finalidade da contribuição. Em primeiro lugar, o discipulado. Discipulado é tudo aquilo que depende para formar pessoas para Cristo. Afinal, a gente não está mais nem plantando igreja, correto? A gente está fazendo discípulo, e um por um ainda. Dá um trabalho. É discípulo, um discípulo por vez. Quando um está de pé, o outro está lá embaixo. Quando um está lá embaixo, o outro está lá em cima. Meu Deus, tem que estar todo mundo em cima. Não é fácil, mas é toda a manutenção da estrutura de uma igreja local, de formar discípulos, toda a vida comunitária, tudo aquilo que nós fazemos, tudo que nós disponibilizamos para pessoas. Muitos irmãos aqui nós pagamos transporte para eles virem aqui, nós nunca falamos para ninguém isso. Muitas pessoas aqui nós ajudamos com comida, e ajudamos ainda. Muitas pessoas, e não é gente que está só aqui na igreja não, gente de fora, aqui eles dão trabalho, normalmente é os que mais dão trabalho. Sabe, muitas vezes a gente teve que comprar um bujão de gás que a pessoa não tinha. Tudo isso que a gente faz como igreja é o discipulado. Tudo isso é para formar discípulo. Se a gente tem um microfone hoje, se a gente tem um púlpito, se a gente tem cadeira, é porque Cristo está tentando formar vocês discípulos, para que vocês formem outros. Porque essa é a regra, não é? Jesus não fez isso 3 anos, de dia e de noite, 24 horas, onde ele ia almoçar, jantar, estava lá aqueles 12 marmanjos reclamando, e Jesus discipulando eles. Tudo que a gente faz é para formar discípulos e levar a esperança de Jesus Cristo aos corações, seja culto, seja GA, seja sala de oração, seja o que a gente fizer. As ferramentas mudam, mas o propósito nunca vai mudar. O apóstolo Paulo, em muitos momentos, foi mantido pela generosidade das igrejas enquanto plantavam essas igrejas. Em outros momentos, ele trabalhou dizendo que ele não queria ser peso para a igreja, porque a igreja não tinha recurso, e ele trabalhava montando tendas com Priscila e Áquila. Mas enfim, um dos objetivos das contribuições é manter e formar discípulos para Jesus. E formar discípulos para Jesus não é barato, irmãos. Segundo, o avanço do evangelho missional, manter pastores, líderes fiéis, obreiros apostólicos que estão entregando suas vidas em prol do evangelho. No final a gente vai mostrar aqui. Lembra que nós falamos que nós íamos enviar a partir desse mês uma oferta missionária, uma pequena porcentagem que a gente recebe na igreja para outros? Enviamos. Vou mostrar para vocês. Pessoas que estão lá, do outro lado do mundo, pregando o evangelho.
com saudade de casa, mas estão lá, se entregando em prol do Evangelho. Então, pessoas que estão entregando suas vidas em prol do Evangelho. 1 Timóteo 5,17 diz assim, olha, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, ou algumas versões falam duplo honorário, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Eu acho pouco esse duplo aqui, tinha que ser um pouco mais. Às vezes não dá, não. Então, o que o texto fala, irmãos? O que 1 Timóteo 5,17 fala. Então, em primeiro lugar, formar discípulos, a igreja local, tudo que nós fazemos, se um dia nós vamos vamos alugar um salão, se um dia nós não vamos alugar, onde nós vamos fazer, tudo que nós fazemos é para pregar o Evangelho. Segundo, o avanço do Evangelho missional, enviar pessoas, talvez, ajudar pessoas em outros lugares, até nós como missionários neste lugar. E terceiro, ajuda aos necessitados, aos pobres, aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros neste lugar. Ajudar pessoas que precisam. Ajudar pessoas que realmente precisam. Pessoas que não têm condição, pessoas que muitas vezes estão passando pelo vale da sombra da morte, irmãos. Um dia é eles, amanhã pode ser vocês. Amanhã pode ser vocês. Então, esses são os objetivos que a gente tem quando nós contribuímos. A generosidade é mais que um ato financeiro. Eu oro a Deus, orei muito sobre essa palavra para que vocês entendessem o que eu estou falando. É muito mais do que um ato financeiro, é uma expressão da graça de Deus. É um privilégio de participar da sua obra e do ministério e glorificar o seu nome na terra. Jesus é o maior exemplo de generosidade, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Vocês se tornassem ricos. Como saber se o dinheiro tem poder sobre você? Eu quero te fazer 3 perguntas para a gente encerrar. Como saber se o dinheiro tem poder sobre mim, sobre você? Em primeiro lugar, você tem problemas, dificuldade em amar ricos e pobres? Pergunta, né? Se o seu coração faz acepção de pessoas por causa da sua condição financeira, isso pode indicar que você é um idólatra ao dinheiro. Não, rico eu trato melhor. Pobre eu trato de qualquer jeito. Você tem problema em amar rico e pobre? Você tem problema em amar diferentes tipos de pessoas? Diferentes tipos de gêneros? Igreja é isso. Igreja é um monte de gente doida, cada um de um jeito, e eles vêm domingo muito doido. E Deus diz que o pastor tem que dar jeito de reunir todo mundo. É isso, igreja é isso. Coisa linda, igreja. 2, você descansa em Deus e prioriza o seu reino? Sua segurança está em Deus ou no que você possui? Diogo, sua segurança está em Deus ou nos 6 meses de aluguel que você tem guardado? Tá nos 6 meses, Senhor. Não tem mais não. Cuidado. Talvez você tenha 6 meses de aluguel guardado. Não é que você não tem que ter dinheiro guardado, tá, irmãos? Não é isso. Mas a minha segurança estava naquilo. A ansiedade excessiva com bens materiais pode indicar que o dinheiro domina o seu coração. Deus, o que eu vou fazer com a conta que eu tenho que pagar em janeiro do ano que vem? Eu tenho que fazer um Pix daqui a 1 ano. O que eu vou fazer? Como que é o seu coração? Quem você está priorizando? Não, esse mês vou ter que vender alguém para pagar as contas, porque o negócio não está fácil. Em quem você descansa? Em quem você descansa? Porque aquele que descansa em Deus, ele faz igual o Pedro. Pedro não tem dinheiro, vai lá e abre um peixe, o dinheiro vai estar lá. Eu não sei, irmãos. Você descansa em Deus e prioriza o seu reino? O reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Terceira pergunta: você pratica generosidade regular, sacrificial? Não, pastor, eu dou aqueles 50 centavos que é o que sobrou lá na gaveta e você se vira para pagar as coisas. Não, eu sou generoso regular. No final, todo mês, o negócio
aperta, né? É Pix para todo lado. Ai, Pix. Na época do boleto tinha mais tempo para pagar. Tudo é Pix hoje, né? Até para dar esmola, ó, o Pix aqui. Você pratica generosidade regular e sacrificial, precisa doer, irmão. Não é o que sobra, não. Até porque se você for dar o que sobra, dependendo de como é que você administra seu dinheiro, não vai sobrar nunca. A sua oferta é planejada, fiel e expressa gratidão a Deus, ou é esporádica e feita sem compromisso? O povo aqui em Corinto, o texto fala, olha, eu estou reunindo, mandando Tito, mais alguns irmãos, para recolher as ofertas que há um ano vocês prometeram, vocês falaram que estavam organizando. E eu estou enviando Tito para que possa organizar tudo isso aqui. Você pratica generosidade regular, sacrificial, ou é uma oferta sem compromisso? Você entende que a graça e a misericórdia de Deus todos os dias ao acordar vem sobre você. Você tem saúde para trabalhar, você faz as coisas e você, eu vou agradecer essa graça, essa cruz a cada um ano, a cada 6 meses. Eu não vou fazer nada. Você tem compromisso, você tem problema em amar rico ou pobre, você descansa em Deus e prioriza o seu reino, você pratica generosidade regular e sacrificial? A resposta dessas 3 perguntas vai mostrar se o seu coração tem alguma coisa de errado aí. Afinal, você deve ofertar conforme propôs o seu coração, né? Aquilo que o seu coração tiver de bom, é isso que vai ter. A generosidade, irmãos, não é financeira apenas, mas é um reflexo direto do quanto nós compreendemos o amor e o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Quanto mais nós entendemos o tamanho da nossa dívida perdoada por Jesus Cristo, mais inclinados somos a viver com um coração generoso. Generosidade não é uma questão de quantidade, mas de compreensão espiritual. Se Cristo, sendo Deus, se esvaziou, entregou tudo tudo por nós, será que nossa resistência em contribuir não revela um coração ainda preso aos bens materiais? Preso a que eu tenho dinheiro, eu só vou pagar minhas contas se eu tiver o meu dinheiro, eu só vou fazer isso se esse dinheiro... Quem domina a sua vida? É Mamon ou é Deus? Porque só tem 2 senhores na Bíblia que fala. Ou você pode servir a Deus, ou você pode servir o dinheiro. Aliás, faça melhor. Sirva a Deus com o dinheiro. Não sirva o dinheiro. Lucas 7,47, para terminar. Que os muitos pecados dela foram muito perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele quem pouco perdoado, pouco ama. Você sabe dos seus pecados, do quanto Deus te perdoa e já te perdoou. Mateus 6,19, não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumule para vocês tesouros no céu, pois onde estiver o seu tesouro, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Fique de pé.